Eu tava, acho que no ensino médio, eu não lembro exatamente que série, que momento, mas eu tava tendo aula e o professor começou a falar de algumas coisas, algumas ideias que nós temos que não são dessa forma, e não lembro exatamente o que, mas ele soltou a seguinte frase, ele disse assim: eu sei que o céu não é isso que a gente vê na TV, que a gente vê na novela, a galera falando, mas se o céu for isso, ele é muito chato. O céu que me contaram é o lugar mais chato que existe. O céu é um lugar extremamente chato. Foi isso que ele disse. E eu lembro que já tentava estudar teologia, não estudava direito, mas tentava estudar. E naquele momento eu fiquei revoltado. Eu falei, esse cara tá falando que o céu é chato. E aí ele começou a descrever aquele céu onde todo mundo tá vestido de branco, e naquele céu onde as pessoas só ficam repetindo as mesmas palavras o tempo todo, e ele tava dizendo o quanto aquilo era chato, e ele falou, eu não quero ir pra lá. E na hora eu fiquei muito revoltado com ele, eu fiquei com muita raiva, porque eu pensei assim, cara, ele não sabe de nada, esse cara não sabe de nada. Só que depois eu parei para pensar, e eu fiquei anos pensando. E a conclusão que eu cheguei é, esse cara tá certo. Acho que ele nem acreditava em Deus. Mas eu pensei, poxa, ele tá certo. Porque se o céu é esse negócio, onde todo mundo tá com a mesma roupa, onde todo mundo repete a mesma palavra o dia todo, e não faz mais nada além disso, então o céu é muito chato. Tipo, uma sala de hospital aqui na Terra é muito mais legal. E aí eu ficava com aquilo na cabeça e eu nunca pensei assim, eu não quero ir pra lá, porque eu reconhecia também o inferno. E por reconhecer o inferno, eu pensava, poxa, é melhor ficar nesse mundo chato, essa era a minha mentalidade. É melhor viver nesse mundo chato do que viver sofrendo no inferno, né? Só que isso nunca me fez ter o desejo de ir pro céu. E tudo mudou quando eu comecei de fato a estudar teologia, quando eu entrei no seminário, quando eu li bons livros, eu olhei de verdade para a Bíblia, porque hoje eu não estou mais numa realidade da mente onde eu simplesmente não quero ir para o inferno e, portanto, eu quero ir para o céu. Não, isso mudou completamente. Hoje eu desejo estar no céu. Eu desejo, sabe? Eu vivo todos os dias pensando em como é chegar lá. Eu vivo pensando nisso, porque eu aprendi que o céu, ele é um lugar legal, até confundi as palavras, é um lugar muito bom. Então, eu tô muito, desejoso de estar lá, e por isso eu quis compartilhar isso com vocês, porque talvez você pense, assim como está escrito nesse título, assim como esse professor, o céu é um lugar chato, porque te contaram um céu que não é o céu que a Bíblia traz, porque o céu que a Bíblia traz, ele é realmente encantador, encantador. Então, eu vou ler alguns versículos aqui rapidamente, até porque o sol está acabando e eu preciso da luz do sol, porque eu ainda não tenho uma iluminação boa aqui em casa, mas eu vou ler alguns versículos para te mostrar coisas que a Bíblia fala sobre o céu. A Bíblia deixa aqui claro, gente, tá escrito aqui, sabe? E às vezes a gente não repara, ou deixa passar despercebido, não sei. Mas antes, só te pedir, se inscreve, por favor, no canal, a gente está quase batendo 1000 inscritos, o que é muito louco, porque tem quase uma semana só de vídeos aqui sendo colocados, né? Tem vídeo mais antigo, mas que eu tenho colocado. Então, se eu puder te pedir, se inscreve, por favor. Se você tiver interesse em ouvir um pouco mais do que eu tenho a dizer, tudo isso aqui muito mais aprofundado, o link da minha comunidade está aqui embaixo, tá bom? Então, se você quiser conhecer, beleza? Fica à vontade. Olha só, esses textos aqui. Primeiro, Apocalipse 21:21. Vai dizer que a praça da cidade era de ouro puro. Olha só, então tem uma praça numa cidade que é de ouro. Então a gente já entende aqui, ó, primeira coisa, o céu é uma cidade. Isso vai ficar ainda mais claro lá na frente, eu vou ler esse texto mais pra frente também de Apocalipse, quando fala que a cidade ela desce. Aí a gente vai entrar em outro mérito, mas o ponto aqui é qual? Deus ele cria uma cidade. É uma cidade, sabe? O final de Apocalipse termina com a cidade, a Nova Jerusalém, descendo dos céus. Isso aqui já quebra tudo. Isso aqui já destrói toda a visão que se tem sobre o céu, esse lugar que a gente vai ficar igual o fantasminha, andando para um lado para o outro e simplesmente repetindo as mesmas palavras, o que não faz sentido. O céu é uma cidade, ok? É um lugar, deve ter prédio, tem praça, tá escrito aqui. Tem rio, a gente vai ver que tem o rio o rio, brilhante como um cristal, onde a árvore da vida estava, na margem do rio. Então, assim, tem árvore, tem rio. Essas coisas tem no céu, como aqui na terra. Vai pegando a senha, que aí eu vou compartilhar um pouco da minha visão. Você não precisa concordar, mas você precisa admitir que o céu não é isso que dizem, né? O céu, ele é um lugar, ele é físico. Eu vou entrar nesse ponto também, vou te provar que ele é físico. Hebreus 11:10 vai dizer: esperava a cidade que tem fundamentos, de qual Deus é o arquiteto e edificador, ou seja, Deus construiu. Imagina uma cidade construída por Deus,
Que coisa louca, né? Também diz lá, ó, Apocalipse 19:9, bem-aventurados os convidados do banquete do Cordeiro. Então tem um banquete. Ah, Yuri, mas isso é simbólico. Tá bom, você pode pensar assim, só que em Lucas 28:18, Jesus diz que não beberá do fruto da videira até que se cumpra o reino de Deus. Ele está lá com os discípulos e eles estão tomando vinho, comendo pão, na ceia, né? E Jesus fala assim, ó, essa é a última vez que eu vou beber do vinho, do fruto da videira, né? Não precisa ser vinho alcoólico, aí vai da sua opinião. Mas ele está bebendo do fruto da videira, uva, entendeu? Vinho, suco de uva, não sei. O ponto no céu tem comida, no céu tem bebida. Então, Jesus deixou claro, ele só vai beber de novo quando o reino se cumprir. Eternidade. Quer dizer que quando o reino se cumprir, nós estivermos na eternidade, terá fruto da videira para se tomar, terá pão para se comer. Então existe comida no céu. Vai ter peixe? Não sei, porque no céu não tem morte. Então será que vai ter uma árvore de carne? Isso aí não está na Bíblia. A gente pode conjecturar, a gente não tem nada de errado de fazer isso, a gente não pode afirmar, mas terá fruto da videira. Então tem uva. Uva tem, árvore tem, que em outros textos também deixa claro. Ou seja, o céu é uma cidade e tem coisas que tem aqui na terra. Isso está muito claro, né? Reconhecimento de pessoas. Tem muita gente que fala, a gente não vai reconhecer quem está no céu. Tem gente que fala isso, certo? Só que Mateus 8:11 diz assim, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, Jesus falando, né, do reino, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Peraí, então a gente vai reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, porque a gente vai sentar na mesa com eles. Então eles vão estar lá. E você pode dizer, mas não está dizendo que a gente vai reconhecer. Dizendo que a gente vai sentar na mesa. Talvez a gente não saiba quem é, mas Deus sabe. Ok, só que você tem que levar em consideração que Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração, certo? Eles já estavam numa realidade da eternidade. Elias não morreu, Moisés morreu. Está escrito que Deus enterrou, né? Agora o ponto eles estão naquela realidade. E os discípulos veem eles, certo? E reconhecem que eram Moisés e Elias. Tipo, os discípulos conseguem ver e reconhecer. Eu não sei se Deus falou para eles, se magicamente eles souberam. O ponto eles olharam para aquelas pessoas e viram, eis aí, Moisés e Elias. Jesus ressurreto apareceu para eles e eles também reconheceram, não é verdade? Então, assim, dá para reconhecer essas pessoas, é possível reconhecer, beleza? Apocalipse 21, 24, 28 vai dizer que as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão sua glória para ela, a glória das nações. Mas qual é a glória da nação? A glória das nações. O que as nações têm? Cada nação tem uma coisa que é um tipo de glória diferente. Pode-se entender por aqui que haverá arte. Olha que coisa, que loucura, né? Haverá arte. Em Isaías 65 vai dizer, eles construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Terá atividade, terá trabalho, terá produção. Olha que coisa louca. Veja, você pode discordar de um versículo ou outro. Pensar, não, esse versículo não quer dizer isso, isso aí não está falando do céu, está falando do milênio, vai ter gente que vai dizer essas coisas, e tá tudo bem. O ponto veja que quantos elementos nós temos para acreditar, e agora eu chego na minha tese, que o céu, na verdade, é a terra remodelada por Deus. O céu é a terra remodelada por Deus. Isso aqui que nós vivemos hoje é um pedacinho do céu, por isso eu tenho tanta vontade de chegar lá, porque eu olho para tudo que tem aqui e tem um monte de coisa ruim, mas tem um monte de coisa que eu amo. E aí eu penso que isso aqui vai ser ainda melhor, porque agora é Deus que vai fazer. E aí quando eu olho para trás, eu penso que Deus fez o Jardim do Éden. E Deus estruturou o Jardim do Éden pra gente, e era pra gente viver lá, esse era o plano dele. E será que se o Jardim do Éden, Adão não tivesse pecado, a gente estaria no Jardim do Éden até hoje? Eu penso que sim e não. Sim, porque o Jardim do Éden é uma ideia, primeiramente, né? Antes de ser um lugar, é um lugar também. Mas eu penso que sim, não, porque nós construiríamos prédios ainda, sabe? Nós construiríamos veículos, locomoção, mensagem de celular, essas coisas ainda existiriam, só que sem a mancha do pecado. Talvez a gente tivesse muito mais tecnologia, porque o pecado não teria impedido o avanço da tecnologia, certo? O ponto Deus nos criou e nos deu poder para desenvolver. E o que ele vai entregar para a gente na eternidade? Esse lugar desenvolvido, onde nós também faremos parte dessa nova evolução. Eu espero no céu poder viajar ao espaço. Por que Deus criou um espaço tão infinito para a gente não poder descobrir? Por que a gente não consegue ver como é que é o fundo do oceano? Talvez no céu a gente tenha, eu acredito de verdade nisso. A possibilidade de viajar pelo espaço, de conhecer o fundo do oceano, talvez a gente tenha a possibilidade de tudo isso. Yuri, mas no céu a gente não vai só adorar a Deus? E quem disse que descobrir sobre a criação dele, que entendeu o que ele fez, que reconheceu os feitos dele, não é uma forma de adoração?
eu adoro a Deus quando eu reconheço e glorifico Ele por isso, pelo que Ele fez. Então eu penso que tudo isso será possível no céu. Em Filipenses 3:21 vai dizer que Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser um corpo, beleza? Igual ao corpo da sua glória. Jesus, quando ressuscitou lá em João 20, vai dizer para Tomé tocar nas feridas dele. Então é físico. Inclusive, a gente vê que Jesus, ele aparece, né? O corpo glorificado, ele aparece. O discípulo está na sala, Jesus aparece. Então será que a gente vai ter um poder, sei lá, de teletransporte? Não sei, isso é difícil deixar claro. Mas fato é, temos um corpo físico. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, eu não coloquei o texto aqui agora que eu tô vendo, se eu não me engano em Lucas, quando Jesus ressuscitou e entraram no túmulo, o pano que cobria o corpo do defunto estava dobrado. Jesus dobrou o pano. Por que Jesus teve o trabalho de dobrar o pano? Eu penso que é para deixar claro que se ele tivesse se tornado um fantasma, o pano atravessaria o corpo dele e ficaria na maca. Mas não, ele pegou, porque era físico. Então ele saiu, o pano ficou bagunçado, ele pegou o pano, dobrou e colocou lá em cima. Ou seja, corpo físico. Então a gente vai ter esse corpo na eternidade. Só que perfeito. Sem máculas, sem problemas, sem essa dor na coluna que eu sinto. Sem, entendeu? Então esse é o ponto. E para finalizar, Apocalipse 21, de 1 a 3 vai dizer: vi o novo céu e a nova terra. Olha isso. A cidade descia do céu da parte de Deus. Deus, ele manda a Nova Jerusalém descer do céu e se colocar no lugar da terra. E agora é uma coisa refeita. Inclusive, em Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda ser redimida por Deus. Ou seja, a criação, ela quer ser refeita. Ela foi criada, mas ela anseia por isso. Não só a eternidade, mas não só a terra, mas a criação como um todo. Então por isso eu espero que o universo também seja parte disso, que a gente possa descobrir sobre ele. Isso me encanta demais. Então tem muito mais desse assunto, mas eu só queria trazer para você pensar um pouco melhor, entendeu? Pensa um pouco melhor sobre esse assunto, porque o céu é um lugar encantador. E eu amo muito a vida terra, quero viver aqui até quando Deus quiser que eu viva aqui, mas eu anseio tanto de ir pro céu que se ele falar para mim, ó, vem agora, eu vou, direto. Eu não tenho problema com isso. A morte não é uma coisa que me assusta, beleza? Porque eu penso, poxa, eu posso ir pro céu, eu posso ir agora pro céu. Como eu falei, quero estar aqui. Paulo falou isso, né? Paulo falou, é muito bom poder estar aqui, muito bom. E eu sei que eu preciso, por causa dos meus amigos. Mas por mim eu já estava no céu e eu penso exatamente igual. Porque se eu vou poder provar de tudo isso aqui, mas numa realidade perfeita, onde eu vou poder, sei lá, jogar futebol no céu. Eu espero que seja possível jogar futebol no céu. Mas experimentar de tudo isso e ainda por cima ter Deus presente, sinceramente, eu anseio demais por ir por lá. Então se você tem vivido não querendo o céu, talvez seja só uma questão de que contaram para você sobre um céu errado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco melhor sobre o Evangelho. Fica com Deus, valeu?